O professor Marcos, ele é fundador do Instituto Brasileiro de Microexpressão Facial. Ele é o maior estudioso da área. Ele é um grande Master Blaster professor. Não existe ninguém no Brasil que sabe mais do que ele aqui. Então, você é a autoridade máxima aqui pra gente hoje, professor. A gente quer sugar o máximo que puder pra gente poder aprender, né? Porque o mais importante é a gente divulgar o conhecimento, não é verdade, professor? Com certeza. O que eu puder ajudar, o que eu puder compartilhar, tirar dúvidas, André, eu tô aqui. Essa é a missão da IBMF, né? Essa é a missão, e falar sobre microexpressões faciais, vamos falar sobre o contexto da mentira, como descobrir a mentira, detectar a mentira, vamos falar um pouco de psicopatia, né? Esse transtorno que é um perigo, né? Que hoje, realmente, no dia a dia, está muito presente, no dia a dia de todos, né? E vai aí uma notícia muito triste, que é referente no mundo, a estatística de 1 até 3%, de 1% até 3% na mundial, existe psicopatia. Existe pessoas com o transtorno da psicopatia no mundo todo, de 1 até 3%. Então, precisamos saber quem é que está ao nosso lado, né? Saber detectar quem é que está trabalhando ao nosso lado, né? Isso é importante. Sem dúvida, professor. Imagina só, de cada 100, 1 a 3 tem esse tipo de distúrbio. Tem. E às vezes, né, professor? Às vezes nem ele sabe que ele tem, né? Olha, não é que não sabe, mas o pouco que eu tive, assim, o trabalho de campo, essas coisas todas, dentro da área da microexpressão facial, a maldade, ela é demasiada. A pessoa, ela sabe que tem, sim. Ela sabe que ela é diferenciada do ser humano, né? Cognitivo, né? Ela sabe que ela é diferenciada de nós, seres humanos com bondade, dotados de emoção. Por quê? Se você me permitir, André, gostaria até de comentar isso, que a psicopatia, o indivíduo com o transtorno de antissocial, né, de caráter antissocial, ele não tem emoções, ele não vivencia essas emoções. O que acontece é que as emoções para nós, indivíduos normais, é muito diferente para a pessoa que tem um transtorno, que tem a psicopatia, um indício da psicopatia. Por exemplo, para nós, a alegria, ela é felicidade para indivíduos normais. Já para um indício de psicopatia ou um psicopata, para ele é excitação sexual. Então é uma coisa totalmente diferente. E tem também, André, a questão que as pessoas, os indivíduos pensam que o psicopata só existe o serial killer, né? Não existe o serial killer. É aí que tá, aí que nós vamos entrar hoje para falar a diferença da mentira do indivíduo normal e a mentira do psicopata. Isso é ótimo, hein? Sim, Ou sim. seja, ele vai entrar de uma forma bem profunda hoje nesse bate-papo, né, professor? Com certeza. O que der para nós compartilharmos, vamos compartilhar para ajudar o próximo. Dá uma introdução rápida sobre a questão da microexpressão facial, para as pessoas entenderem o que está por trás dessa ciência, né? Quais são as emoções, como ela foi desenvolvida. Acho que é legal a gente ganhar 5 minutos para falar um pouco dela, para a gente entender o contexto de toda essa análise, né? Eu acho bem bacana. A microexpressão facial, a ciência ela foi formada, André, e a todos que estão aí presentes, boa noite. A microexpressão facial ela foi formada em 1970, ela entrou com um experimento, vamos dizer assim, em 1978 foi formado mesmo a ciência do professor Paul Ekman, que quem inventou foi o professor Paul Ekman, essa ciência, um psicólogo, aonde você consegue, na época de 78, você consegue detectar na face do ser humano até 6 emoções universais. Só que aconteceu o quê? Em 1983 para 1990, entrou a última emoção universal. Então nós temos hoje o total de 7 emoções universais. O restante seria o quê? Sentimento e estado de humor. Mas emoções vivenciadas pelo ser humano, conforme a ciência, era o quê? Apenas 7, que seria a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a surpresa, a aversão / nojo, o desprezo. O restante é estado de humor ou sentimentos. É uma ciência que foi pesquisada na época em vários lugares do mundo, mas ela conseguiu ter um resultado positivo mesmo
foi num país da Papua Nova Guiné, com a tribo Fore, né? Que é aí que se comprovou as 6 emoções e na década de 80 se descobriu com um estudo de primatas a última emoção, que é o desprezo, e dentro do desprezo ela virou universal na década de 90. Daí em diante, o que o pessoal fez? O professor Paul Ekman, ele pegou e começou a desenvolver ferramentas aonde você conseguia, além de detectar as 7 emoções universais, você consegue detectar também as microexpressões faciais. O que seriam as microexpressões faciais? São movimentos involuntários de quando um indivíduo vivencia uma emoção e ela apresenta na face num tempo de 0,5 a 1/4 de segundo. Aí, André, o que aconteceu? Passou um período que nós começamos a detectar a verdadeira emoção do ser humano pela microexpressão facial. Então, são pequenos movimentos faciais onde você vivencia a emoção, ela representa na face num tempo de 0,5 a 1/4 de segundo. Só que nós somos dotados do quê? De evolução. Todo ser humano está o quê? Evoluindo. Isso é uma coisa muito importante nós falarmos. Então, o que acontece? Hoje, eu trabalho com 0,5 a 1/5 de segundo. Quer dizer, eu trabalho com a velocidade muito maior na detecção da microexpressão, porque a macroexpressão facial, o indivíduo, o ser humano, ele consegue manipular, dissimular, ocultar até a informação para você. Ele pode chegar até mentir para você pela face. Aí o que o professor Paul Ekman fez? Ele fez o seguinte, olha, qual é o primeiro canal de comunicação do ser humano? É a face. Você vivencia as emoções pela face, o que acontece? Você vivenciou a emoção, vivenciou a emoção, ela passa pelo cérebro, manda mensagem e ela vai vazar pela face. Ela vazando pela face, ela vai refletir na sua linguagem corporal. Então, eu gostaria de dizer a todos aqui que só pela linguagem corporal, que seria do pescoço para baixo, você não detecta a mentira. A única coisa que você detecta são o quê? Reflexos daquela emoção vivenciada pelo cérebro. Por quê? Você tem o cérebro límbico, que é o nosso cérebro honesto. E você tem o neocórtex, que é o nosso cérebro mentiroso. É pelo límbico que ele vai entregar para você se aquela pessoa está omitindo, ocultando ou mentindo mesmo para você. É pelo primeiro canal de comunicação, que é a face. Aí você faz o quê? Você faz conclusões conforme a linguagem corporal da pessoa demonstra, porque ela pode chegar para vocês e falar assim, eu estou ótimo, a minha esposa está ótima, e demonstrar uma tristeza ou medo. E na linguagem corporal e na verbal, a pessoa está falando o quê? Positivamente, só que a emoção está em desacordo com essas outras 2 informações. Aí você detecta a mentira, porque detectar mentira é uma coisa muito fácil mesmo. Eu falo isso para jogadores de pôquer, aluno. O que acontece é você saber o porquê que é mentira, o que está acontecendo. E por que aquela pessoa está mentindo naquele momento? Porque a mentira, ela é o quê? Ela é uma engrenagem necessária na vida das pessoas hoje para poder viver em sociedade. Porque se não existir a mentira, vamos tirar, assim, o contexto, pessoal, da religião. Mentir é coisa do diabo, mentir é passar outro para trás. Não, você sabia que a ciência diz que muitas vezes a mentira ela está para proteger o outro indivíduo. Por exemplo, você pega um contexto, André, de um pai violento, um pai que possa ser uma pessoa violenta, tem sua linha de base, o seu comportamento habitual violento. Ou ele pode ter algum vício, seja pelo álcool, seja por drogas, a gente não sabe. Ou mesmo pela pornografia. O que acontece? Acontece o seguinte, a mãe, às vezes, ela mente para o filho, ou ela mente para esse marido violento para proteger o próprio filho, entendeu? Para não houver o quê? Violência e etc. Muitas vezes você mente num contexto positivo para incentivar uma esposa, um irmão, ou mesmo um filho ou filha para tomarem atitudes mais positivas na vida. Olha, eu vou contar uma história para você que, se você não estudar, meu filho, o que vai acontecer amanhã? Você não vai ter uma profissão boa. Você quer ficar igual tal sujeito, tal pessoa? Você inventa um personagem, aí a pessoa para e fala, não, eu não quero ficar assim. Então,
É um incentivo. Não, porque eu também, essa questão de criar uma mentirinha, todo mundo cria uma mentira, né? Mas é óbvio que a gente cria uma mentira ou para sobrevivência, né? Para tentar essa sobrevivência, ou para tentar conquistar alguma coisa, ou pode ser coisa errada ou coisa boa, né? Eu crio uma história para minha filha que não existe, mas ela é baseada na realidade. Eu criei um personagem chamado Diógenes, eu inventei o nome, entendeu? Um nome que não é comum, né? Para fazer com que ela entenda de que, ó, tem gente passando necessidade, ó, o Diógenes mora na rua, sabe? Ele cria uma história em cima para a Lívia, para que ela entenda a necessidade que ela nasceu num berço bom, que ela tem boa escola, que ela tem boa comida. E hoje, através dessa história, que é uma história fictícia, eu tento trazer para ela um exemplo para ela de que ela tem uma vida digna, né? Que uma vida boa, que tem pessoas que não têm uma vida confortável igual ela tem. Mas com certeza, se ela fosse estudiosa da microexpressão facial, ela pegaria essa mentira minha, né? Com certeza. Sim, sim, André. Uma coisa muito interessante é que a ciência fala o seguinte: a mentira, ela é prejudicial? Pode ser, depende do contexto. Ela pode ser prejudicial. Mas também, quando eu falo contexto, seria um evento positivo ou negativo referente a um indivíduo. Mas ela pode ser o quê? A ciência ela diz o seguinte, que a mentira ela sempre vai tirar uma vantagem. Ela sempre vai tirar uma vantagem. Isso é importante. A gente ter esse resultado na cabeça, porque ao mentir, você quer tirar uma vantagem, seja ela positiva, seja ela negativa. Positiva, para incentivar alguém a entrar num caminho melhor na vida, ou seja, para prejudicar o outro ser humano. E onde eu consigo detectar a mentira, seja no interrogatório, seja numa entrevista de emprego, seja num espaço terapêutico, aonde você consegue detectar aquelas pessoas, e quando você detecta aquelas pessoas, o que acontece? Você usa o quê? O direcionamento de frases ou perguntas direcionadas, fechadas ou abertas, aonde você consegue recolher o quê? Pontos quentes. O que seria pontos quentes? Você usa gatilho, uma provocação com perguntas abertas, direcionadas ou fechadas, aonde você colhe informações importantes sobre o outro ser humano. Isso é importante. Voltando à microexpressão facial, a ciência já comprovou o quê? Que pelas microexpressões faciais você detecta a mentira até 80% a 85%. Quando você tem o quê? O estudo sério, né? Você tem a dedicação ao estudo sério. Já dentro das emoções, ela é 100% de... Tanto que em trabalhos efetuados em tribunais, que seja escolha de júri, consultoria, que eu mesmo já fiz esses trabalhos, hoje ele é aceito no judiciário aqui em São Paulo. Ele é aceito, porque não é... Ele é uma ciência. E não uma leitura fria, é uma ciência. Então, eu sou daquela posição que todos devem saber, ou devem conhecer pelo menos o início da teoria do professor Paul Ekman. Porque você vai melhorar tanto sua vida pessoal, vai ter uma evolução na sua vida pessoal e vai ter uma evolução na sua vida profissional. E nisso, o que acontece? Você vai saber escolher, selecionar pessoas que possam somar na sua vida. E não pessoas que venham ser um sugador da sua alma, um sugador de informações. Pessoas invejosas. Por quê? A ciência diz que o sentimento de inveja, ele é muito perigoso, como sentimento de remorso. Então, o que acontece? Ninguém tem uma inveja boa de um outro ser humano. O que nós temos é o quê? A admiração. Então, aí tem a ciência para a gente poder trabalhar. Desculpa, falo demais. Não, pelo amor de Deus. Você está dando uma aula para nós aqui e esse é o objetivo mesmo, professor. Pode falar sobre a mentira. A questão da mentira, como que se identifica a mentira na microexpressão facial? Qual seria a técnica primária para uma pessoa que nunca estudou microexpressão facial entender algum ponto que já é de observação, por exemplo, que está evidente? Eu falo para pessoas leigas que ainda não conhecem a microexpressão facial. A primeira coisa, André, nós devemos tomar muito cuidado, primeiro, com a linha de base do mentiroso. O que seria a linha de base? Seria o comportamento habitual do ser humano. Então você olha uma pessoa, um indivíduo à sua frente, e aquele indivíduo, ele sempre dá uma de vítima. Sempre dá uma de vítima.
você não me dá oportunidade, ai, a minha namorada, a minha esposa, o meu marido, etc. As pessoas sempre estão me prejudicando, sempre a pessoa dá uma de vítima. Tomem cuidado. Tome cuidado, você está perante a uma pessoa mentirosa. Porque na hora que você vê ela relatar verbalmente algum caso, você vai ver que a face dela, a emoção está em desacordo com o verbal dela. Essa pessoa é maltratada pelo marido, ou por um amigo, ou por uma amiga, e ela fala sorrindo. Aí você fala, opa, a emoção aí devia ser tristeza, conforme o contexto. Aí a pessoa ela começa a dar uma de vítima. A pessoa que dá uma de vítima é sempre a coitadinha nas histórias, essa é a grande mentirosa. Isso eu levo isso comigo pelo meu trabalho, seja na área pessoal, seja na área corporativa. Porque é aquela pessoa que é preguiçosa, se é aquela pessoa que ela é encostada, ela sempre vai precisar ficar sugando emocionalmente o outro ser humano para ter as coisas. Seja na esfera de bens materiais, de ideias, de planejamento. Essas são pessoas. Toda pessoa mentirosa é uma pessoa invejosa, André. Tem que tomar cuidado. Cuidado. Foi até engraçado que nós estávamos conversando, né, outro dia. Aí você falou, fica esperto com isso, aquilo, né? Eu não sei se eu joguei aqui. E realmente é verdade. Aí eu estava certo? Super. Aí o que acontece? Eu peguei e cortei pela raiz. Trato bem, mas não quero no meu convívio. Não quero no meu convívio. Então eu consigo, pela ciência da microexpressão facial, afastar aquela pessoa. Afastar esse tipo de ser humano que quer te prejudicar. Quem é aqui que não está assistindo a live que não tem um amigo que se dá uma de vítima? Um colega de trabalho. O que eles querem é sugar, eles são vampiros emocionais, tome cuidado. E a mentira, ela sempre vai aparecer, André, se você me permitir, dar alguns toques aqui. A pessoa ela utiliza de deflexão, quando você faz uma pergunta referente ao contexto, à conversa dela, ela vai usar de deflexão. Quer dizer, tudo que você perguntar para ela, ela não vai te responder na primeira pessoa ou na segunda pessoa, ela vai responder para você na terceira pessoa. Tome cuidado com pessoas que verbalizam na terceira pessoa. Ótima dica. É verdade, meu amigo, é verdade. Segunda dica, pessoas que usam de eufemismo. Eufemismo, a pessoa ela começa a criar um eufemismo muito forte, querer usar muito confete numa conversa que não existe isso. Não existe. E a outra coisa é reparar se a emoção na face daquela pessoa está o quê? Confortável ou desconfortável, incongruente ou congruente nos relatos que ela está dizendo. E a quarta dica, tomar cuidado com pessoas que falam no diminutivo. Por quê? A pessoa que utiliza o diminutivo, ela utiliza o quê? Ela começa a utilizar uma linha de base, um comportamento habitual que é um comportamento infantil. Então você olha para uma pessoa como eu, uma pessoa de 50 anos, começa a falar igual um garoto de 10 anos. De 3 anos. Infantilizar a situação, né? Nossa, André, é isso mesmo, André. Tem que tomar cuidado. Né? Não, porque eu vejo as crianças falando dessa forma e realmente é como se estivesse querendo se eximir da responsabilidade das ações. É uma forma de diminuir as ações, né? Isso faz total sentido, isso. É bem isso mesmo. Isso mesmo. Né? Então acontece que a pessoa, quando ela usa, ela começa a infantizar a vida dela perante uma outra pessoa para dar uma de vítima. Meu amigo, corre e não olha para trás, porque não vale a pena um ser humano desse ao seu lado. Não vale a pena. Aconteceu isso, olha só, você me falando isso hoje, é bem engraçado. Lembra que eu te contei em aula que eu já tinha essa questão da percepção de uma forma empírica, mas não tinha técnica. E isso aconteceu muito com uma pessoa, com um amigo meu, que eu morei junto na época da faculdade, que a namorada dele, ela era mitônoma. Ixi. Ela era mitômana. Ela era. Aí nós entramos aí numa coisa chamada doença. Doença. Porque tudo era mentira. A vida dela, e ela acreditava na própria mentira, que era pior.
né? Só que você me contou uma coisa que lá no límbico dela não tem como, né? Não tem. Eu não lembro. Eu lembro das expressões faciais dela, como se estivesse na minha frente. Como uma pessoa disse que foi assaltada e roubaram R$ 900 dela, ao vivo, ela não demonstrou nenhuma expressão de medo ou tristeza. Se o fato tivesse acontecido, ela tinha demonstrado medo na hora de contar. Nem isso demonstrava. Nem choro de verdade existia. Então, eu avisei. Olha só, esse amigo meu, ele é muito amigo até hoje. Ele já casou com outra pessoa maravilhosa, graças a Deus, tá tudo bem, entendeu? Só que, na época, eu alertei ele, ó, você está numa fria. E ele não acreditou. Passou alguns meses, eles foram morar juntos em outro lugar, o cartão de crédito dele foi pro saco. E ele teve que largar dela. Foi embora o dinheiro foi embora. Entendeu? A pessoa mentia descaradamente. Então, às vezes a gente está numa relação, tem que tomar até cuidado, né? Ou dentro do próprio ambiente de trabalho, observar todas essas dicas que você passou, professor Marcos, que eu acho essencial para as pessoas começarem a observar daqui para frente. Né? Essa questão do diminutivo, do eufemismo, de toda essa gama de André, sinais, né? Isso, tem que contar. Você falou uma coisa que é muito importante. As pessoas, quando ela tem a doença mesmo, né, da mitomania, a pessoa ela acredita na própria mentira. Isso é um modo da pessoa dar uma de vítima perante a sociedade, perante os amigos. Então, o que acontece? Mas não pode confundir com a mentira do psicopata, hein? Sim, não pode confundir. Por quê? Tem muita gente, se você permitir, eu posso até falar um pouco sobre isso, do psicopata, já que você jogou esse gatilho, é importante a gente fazer uma conexão agora. Perfeito, vamos fazer. Porque o indício de psicopatia é uma coisa muito diferente. Porque, primeiro, pessoal, provavelmente deve ter psicólogos aí presentes e eles vão concordar comigo. A psicopatia ela não é uma doença, ela é um transtorno social de caráter, tá? Ou um transtorno de caráter antissocial. Não importa. A pessoa, eu gosto de falar que a pessoa nasce com defeito, tá? Eu sempre falei em meus cursos que o psicopata ele é uma pessoa muito mais evoluída do que nós indivíduos. Não é um elogio, não, pessoal, porque a evolução trouxe essas pessoas com um QI muito, muito alto para a elaboração de ideias e planejamentos. O psicopata é isso. A única diferença que tem o psicopata é que você tem o psicopata organizado e o psicopata desorganizado. É a única diferença. O que tem entre eles, mas o QI deles é muito alto. É muito alto. Você imagina você viver uma vida onde você não vivencia o remorso, a culpa, a vergonha, você não vivencia as 7 emoções universais, você não tem medo, você não tem a emoção de alegria, você não tem raiva. O psicopata, ele passa como um rolo compressor em cima do outro ser humano, sem sentir nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento de remorso. Se ele mentir para uma pessoa, para um grupo, para um indivíduo ou um grupo, e aquele grupo acabar se prejudicando com a mentira dele, o que acontece? Ele não sente nenhum sentimento de remorso. Aconteceu anos atrás aqui em São Paulo, na época onde tinha uma escola, isso eu estou falando da década de 90, onde tinha uma escola aqui em São Paulo, onde uma pessoa inventou uma história que o diretor, não vou falar o nome da escola por ética, tá? Mas isso foi noticiário durante muitos anos, até que o dono dessa escola hoje ele trabalha de zelador. Para você ter ideia, não desmerecendo o cargo de zelador, mas o cara era dono de um colégio, ele compartilhava o conhecimento. E ele foi prejudicado por um professor e por pessoas que viviam com esse professor que acusaram essa escola de pedofilia na época. Meu amigo, isso aí, na época, a grande mídia entrou no pau. Foi comprovado depois de quase 2 décadas que quem inventou essa acusação falsa contra essa escola na época, um dos caras tem indício de psicopatia. Nossa. Você vê que a mentira do cara levou a pessoas a suicídio, levou pessoas a cometerem suicídio direto ou indireto, e levou o que é o desemprego na década de 90 de vários profissionais e pais que até hoje acham que os filhos
foram tocados, foram abusados sexualmente, e não existiu isso. Por quê? Porque tinha uma pessoa dentro daquela escola que tinha indício de psicopatia muito forte, jogou isso na mídia. Imagine hoje se ele joga isso numa internet. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que têm indício de psicopatia. Pergunto se essa pessoa que fez isso hoje, ela tem alguma culpa, ela tem algum remorso por ter destruído tantas vidas dentro desse contexto. Não tem. Então tem que tomar cuidado. O psicopata, ele pode estar trabalhando do seu lado. Você pode estar casado com um psicopata. Você pode estar na vida corporativa com essa pessoa, ter amigos psicopatas. Você não percebe isso. Você só vai perceber, por exemplo, uma das coisas que as pessoas detectam isso é no relacionamento, André. Quando a pessoa se relaciona com outro indivíduo, então eles começam a namorar, aí de repente você vai detectar, acontece muito com mulheres, tá bom? Eu vou dar um contexto aqui sobre mulheres. Acontece muito com mulheres que têm um relacionamento com um homem e dentro desse relacionamento ela começa a ser tratada como princesa. Primeiro, mulheres. Vamos cair na realidade, vamos ter o pé no chão. Princesa só existe na Disney. A vida real é o dia a dia. Você pode sim casar com uma pessoa que ela tem orgulho de você, ela te respeita. Agora, princesa não existe, nem príncipe. Aí a pessoa começa a ter um relacionamento com um homem desse, o homem ele faz de tudo por essa mulher. Só que aí você tem que reparar como é que esse homem ele trata uma pessoa inferior a ele no status. Como é que ele trata um garçom, como é que ele trata um manobrista, como é que ele trata pessoas da sua família, como é que ele trata os animais. Aí o que acontece? Quando você perceber, você já está morando com ele, sustentando esse cara, e quando você menos perceber, você emprestou o seu carro para ele, está indo trabalhar de ônibus, esse cara está quebrando a sua poupança, ele está gastando tudo da sua poupança, gastando seus investimentos, ele começa a falar que você é uma gorda, ele começa a falar que você está velha, ele começa a te humilhar verbalmente, e quando você perceber, ele já está com outra mulher dormindo na sua cama, dentro da sua casa. Aí o que acontece, sabe quando é que você percebe que você você vivenciou uma vida com um psicopata? Quando essa pessoa acha que teve culpa no término desse relacionamento, André. Essa pessoa passou por um psicopata. Isso aconteceu, acho que as pessoas viram isso assim naquela novela que foi A Força do Querer, né? Aquela personagem Bibi, que foi, eu sei que é fictício, mas ela é baseada numa vida real. Sim. Que era uma pessoa real, né? Que o marido, ele tinha um restaurante e se tornou um dos grandes traficantes da novela. E vocês percebiam, quem assistiu essa novela, percebia como ele tratava as pessoas e como tratava, e como começou a tratar ela no final. Foi o que você disse, no final ele já estava com outra pessoa, ele só usava ela para conseguir as coisas que ele precisava, mais nada. Ele não tinha carinho, compaixão por ninguém, nem mesmo por filho. Era tudo fake. Era tudo mentira. André, o psicopata é assim, não importa o nível. Você tem vários níveis de psicopatia. É isso que eu falo no meu curso de psicopatia. Você tem o nível 1 até o nível 38, que é da escala de Robert de Hare. A escala de Hare. Você tem o psicopata que não mata, mas, na minha opinião, vou fazer uma pergunta a vocês agora, a todos vocês. Todo psicopata mata? Todo psicopata mata, pessoal. A morte ela não precisa ser física, ela pode ser emocional. Eu conheço pessoas, André, que tiveram relacionamentos, André, que hoje têm a minha idade e não se recuperaram desses relacionamentos, porque a morte emocional aconteceu. Eu entendo. A morte emocional. Né? Eu lido com isso, Marcos. André, peraí. Não, só para falar para vocês, pessoal, eu sou síndico profissional, né? A gente tem uma empresa aqui em Ribeirão Preto e dentro das reuniões, dentro da nossa convivência com outras pessoas, a gente observa esse tipo de comportamento que o professor Marcos está falando. Acontece de encontrar algumas pessoas que são extremamente manipuladoras, porque é interessante, e todo esse comportamento,
esses itens que o professor Marcos está falando, a gente encontra isso em reuniões condominiais. E isso é grave, e sempre se repetem esse tipo de pessoas. E que eu percebo, são pessoas que, olhando, elas não vão matar ninguém fisicamente, mas você percebe que elas têm um desejo, um prazer de ver o outro se sentir humilhado, ou até de uma forma, como falar, espizinhado, né? Espizinhado, para ela se sentir bem. Ou seja, ela está sempre se protegendo, ela está sempre se colocando como uma pessoa melhor do que as outras, né? E quando chega alguém, elas se sentem ameaçadas e elas precisam humilhar aquela pessoa, né? Ela precisa eliminar aquela pessoa do convívio para ela poder seguir aquilo que ela determinou. E ela não vai mudar, não importa qual pessoa que seja, né, professor? Pode ser qualquer pessoa que esteja no caminho, né? Não importa, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um namorado, uma namorada, pode ser um colega, um amigo, pode ser o próprio filho. André, tudo isso que você falou, existe um nome, André, você está de parabéns, André. É o que eu falo, né? É o que eu falo, tem pessoas que têm o dom e tem pessoas... Eu tive que aprender, e eu estou perante a frente de uma pessoa que tem o dom, que é você. Vocês têm um dom e eu falei isso já para você. Obrigado. Acontece o seguinte, André, o que você falou chama-se assédio moral. Toda pessoa que provoca assédio moral tem que abrir um AU5, como a gente diz, né, André? Abertura da pálpebra superior, média ou total, ficar com o olho desse tamanho. E tomar muito cuidado, pessoal. Tomar cuidado. E tome cuidado, vocês que têm filhos em escola hoje, não adianta você falar... A criança ela é boazinha, a criança não tem maldade. A ciência já mostra que a criança, a psicologia mostra isso, que até os seus 3, 4, 5 anos de idade, a criança ela já tem formato o seu caráter. Personalidade, nós nascemos com a personalidade. Ela só vai o quê? Se desenvolvendo até a vida e a morte do ser humano. Mas o caráter é formado dos 3 aos 5 anos de idade, pessoal. Então, tome cuidado que o bullying também hoje é um indicativo, é um grande indicativo. Se você vê que você tem um filho que é um autor de bullying, pessoal, procure um profissional. Procure o psicólogo, procure fazer terapia com o teu filho, para tirar isso, porque ele vai estar prejudicando crianças que podem viver em ambiente hostis. Por quê? O caráter, eles falam muito assim, o caráter se aperfeiçoa com a criação. Eu até posso concordar com isso, mas se você não tem um bom convívio com os seus pais no ambiente do seu lar, esse caráter, ele pode começar... Né? Mas assim, é que os pais acham que talvez o bullying é algo normal, é coisa de criança. Mas é um erro grave dos pais. Eu falo isso porque eu também sou pai. As pessoas intitulam crianças como se elas fossem crianças. E eles colocam crianças no diminutivo. E crianças, na verdade, são mais sinceras e mais honestas que nós. Se ela está praticando aquele ato, porque ela está sentindo de verdade um prazer de fazer aquele ato. Não é normal aquilo. Precisa ser orientado, precisa ser educado. Um ato contra o outro, de provocador, provocar sofrimento ou tortura psicológica desde a infância, já é algo preocupante que precisa ser revisto pelos pais. Os pais não podem melhorar, achar que é uma criança. Criança, na verdade, e outra, a gente tem que tomar cuidado, a criança nos imita. Né? Imita o nosso comportamento. E talvez se ela está refletindo isso, pode ser até seu. Eu mesmo, em uma reunião, professor, eu identifiquei um cara desse naipe para Márcia. Foi recentemente. Eu estava na reunião e eu parei de falar só para observar a pessoa. E ele demonstrava a todo instante o olho arregalado, com aquele sinal de medo, como se ela fosse uma ameaça para ele, num contexto que ele não precisaria ter medo. E ele é uma pessoa extremamente manipuladora. Podemos falar o seguinte, todo psicopata é manipulador, mas nem todo manipulador é psicopata? Como que a gente pode lidar com isso? Então, aí que tá, André, você falou uma coisa muito legal agora. Essa pergunta é muito boa. Todo psicopata é manipulador, não importa o nível. Pode ser o nível 1 até o 5, 10, que é o nível onde a morte só é emocional. Você pode ter do 10 até o 20, que a morte pode ser emocional e física, ou até o suicídio, né? E você tem o serial killer. Todos os psiquiatras, principalmente psicólogos, eles falam o seguinte, todos os
autores de livros, a literatura, ela diz o seguinte, que todo psicopata, ele é o quê? Manipulador. Sim, ele é manipulador. O que vai diferenciar essa manipulação de nós, pessoas normais? Vai ser o quê? Que nós sentimos culpa, nós sentimos remorso de fazer manipular alguém. Nós sentimos isso. Culpa, remorso. Por exemplo, você pega uma pessoa que é casada. Aí ela fala assim, olha, eu vou viajar e nessa viagem, eu estou indo viajar para o trabalho e acaba chegando numa cidade, aí ela começa a ter relações sexuais com outras pessoas. Se aquela pessoa sentir remorso pelo que ela fez pela sua esposa da traição, ela manipulou a esposa, saiu para viajar, viajou a trabalho, chegando lá, teve relações com outra pessoa, e se ela sentir depois dessa relação extraconjugal remorso, culpa, ou ao mesmo vergonha, ela é uma pessoa normal. Ela traiu porque ela é manipuladora. Já o psicopata, ele não vai sentir nada, meu amigo. Ele não vai sentir nada. Ele Ele vai ser um rolo compressor passando por cima. Não deita a cabeça no travesseiro e não sente nada, né? Não sente nada, não sente nada. Aí que tá. Só que o psicopata, ele não deixa pistas para você seguir. As pistas são muito difíceis de achar. Já a pessoa que é manipuladora, que ela não tem indício de psicopatia, ela deixa indícios. A pessoa que esconde o celular, a pessoa que não tem, muda a sua linha de base na hora de falar, por exemplo, com a esposa, dentro desse exemplo, ela muda a linha de base, ela começa a ignorar. Não é que ela está ignorando a esposa, é que às vezes aquela pessoa está com um remorso tão grande de ter traído que ela começa a ter vergonha. Só que a pessoa não tem o conhecimento da ciência do professor Paul Ekman, das microexpressões faciais. O que acontece? Ela fala, nossa, meu marido está tão distante de mim. Não, às vezes ela que é a vítima. É ela a vítima de uma traição. Por quê? Existe a manipulação? Existe. A manipulação, ela cabe também no contexto, seja a manipulação positiva ou negativa. Só que o psicopata, ele vai utilizar essa manipulação para o mal, para prejudicar, porque ele quer tirar vantagem. Só existe ele. Só existe ele. Já a pessoa normal, não. A pessoa normal, ela vai continuar sendo aquela pessoa que ela vai tentar consertar os seus erros. É uma coisa que é muito engraçada que eu falo isso no meu curso. Eu falo que o desejo é a manipulação do otário. É verdade, é a manipulação do otário. Por quê? Tem gente que joga um relacionamento, seja empresarial, seja pessoal, por um desejo. Então, esse é um indivíduo normal, que ele erra e depois você consegue achar a pista que aquela pessoa errou. Já o psicopata você não acha. Isso é complicado, hein? E como identificar um psicopata no ambiente de trabalho? O que a gente tem que ficar atento? Quais são algumas dicas de observação, professor, dentro do ambiente de trabalho? Porque, para pensar, a maioria das vezes a gente está dentro desse ambiente, né? A gente passa 8 horas por dia trabalhando com outras pessoas, ou no departamento, e às vezes tem muitas pessoas. E seria interessante dar algumas dicas para a gente entender dentro desse contexto. Sim, sim. Primeira coisa, quando a pessoa ela começa a demonstrar que ela sabe tudo, é perigoso. Ela entende de tudo, só que na hora que ela vai praticar, por exemplo, dentro de um projeto, dentro de um trabalho de equipe, o que acontece? Ela gosta de ficar comandando, ela gosta de ficar dando ordens, ela não é um líder, ela é um chefe carrasco. Aí você começa a identificar o indício de psicopatia. A pessoa pega, na hora que esse projeto sai de uma equipe, ela mesma toma todos os louvores desse projeto. O que ela fala? Ah, fui eu que desenvolvi, fui eu que dei a ideia, fui eu que fiz. Tudo eu. Tem que tomar cuidado com o quê? Você tem o líder e você tem o chefe. O líder é uma pessoa que anda junto em igualdade com os seus. Já o chefe, ele cabe mais na linha do indício de psicopatia. Aquele cara que gosta de dar ordens. Então, se você tem um gerente que gosta de dar ordem, um diretor que gosta de dar ordem, o mais perigoso, um colega que ganha o mesmo salário que você, tem a mesma posição dentro da empresa que você,
e o cara gosta de ser seu chefe, tem que tomar cuidado. Ah, não, o cara é um grande profissional. Não, o cara tem indício de psicopatia, é outra coisa. O cara gosta de dar ordem. Então, quando tiver aquele projeto, André, ele vai tomar para si aquele projeto, todos os louvores do projeto. É aí que mora o perigo. É o cara que assedia a mulher casada, é o cara que assedia a novinha, para mostrar que ele é um garotão, que você é um antiquado. Podemos dizer que uma pessoa escrota é um psicopata? Nem escroto, cara. Nem sempre. Nem sempre, mas você tem que tomar cuidado que essas pessoas, dentro do ambiente corporativo, ela gosta de ficar falando mal dos outros. Eu conheço gente assim. Ela começa a fazer uma lavagem cerebral numa pessoa ao lado, onde ela fala, tá vendo? O gerente faz isso. Tá vendo? Aquele cara ganhou os louvores do trabalho porque ele é um cara mau caráter. Ele começa a falar mal do outro. Aí, quando ele está de frente para o gerente, ele é o maior puxa-saco. Aí, quando ele está de frente a um colega, ele é um grande puxa-saco. Então, o que acontece? Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque é ele que está fazendo a cama para os outros dormirem. A famosa cama de gato. É essa pessoa que tem muita amizade com o cara do café, com a rádio peão de uma empresa. Você já pensou em alguém aí, né? Eu estou vendo. Já pensei, porque é inevitável. É como se você estivesse falando dessa pessoa. Foi num trabalho público que eu tive e que eu e o meu chefe, principalmente o meu chefe, passava apurado com essa pessoa. Né? E eu creio que ainda passa apurado com essa pessoa, porque você está descrevendo ele justamente assim. É o cara que tenta trazer tudo para ele e quando aparece na frente do chefe é puxar saco. Né? Então, você acabou de descrever esse cara, sabe? É bem engraçado isso. Tudo a ver, tudo a ver. É verdade, porque se você parar e pensar, o que acontece? O psicopata, ele sempre vai ser uma pessoa que vai competir com a outra pessoa. Só que ele vai competir sendo desonesto. Desonesto. Diferente de uma pessoa como nós, que vai competir sendo honesto, jogando honestamente o jogo. Então, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E outra coisa, o índice de psicopatia entre mulheres no sexo feminino está crescendo muito hoje. Está crescendo muito hoje. Então, às vezes tem que tomar cuidado com aquela pessoa que é muito sedutora, aquela pessoa que gosta de falar no eufemismo, gosta de fazer sedução, jogar um ar de sedução, seja no verbal, seja na linguagem corporal, seja na face. Gosta de... Lembra que eu comentei sobre o AU28, aquela pessoa que suga muitos lábios? São pessoas que gostam de contaminar o ambiente com sedução. E a sedução que eu estou dizendo é sexual mesmo, que ela pode aparecer facial, verbal e física. Então, o índice de psicopatia está crescendo muito entre mulheres, esse indício. Tem que tomar cuidado na área corporativa, mas ainda quem reina é os homens, infelizmente é os homens. E o QI deles é muito alto, tem que tomar cuidado. Mas você tem uma coisa que eu percebo, talvez essa questão, a gente vê muito em televisão. Você falou dessas mulheres sedutoras que utilizam, né, essa questão da sedução para poder conquistar. Mas tem uma coisa que é claro, que para mim é clássico, um tipo de mulher dessa forma, que é aquilo que as outras mulheres às vezes se identificam e ficam bravas e falam para o marido, toma cuidado com essa mulher, né? O olhar normalmente não tem emoção. Aqui não mexe. Não essa tem parte aqui não mexe. O olhar do psicopata, conforme Paul Ekman, ele fala que o olhar do psicopata, seja feminino, seja masculino, é um olhar reptiliano. É reptiliano. É um olhar reptiliano, é um olhar da cobra, do lagarto, na hora que vê a sua vítima. Não há emoções na face superior. E nos olhos, não há emoção nos olhos, como é que eu posso dizer? Não há brilho nos olhos. Há um olhar assassino. Há um olhar de predador, diferente do mentiroso. O mentiroso, o que ele faz, André? Ele mostra vergonha, ele vira a face, entendeu? Que isso nós vamos ver no curso intensivo, são ADs que nós chamamos. Tem movimento de olhos, não é programação neurolinguística, tá? Não é PNL, e sim a ciência do Ekman, do professor Ekman. Já o psicopata, ele olha para você e te olha como um predador. Ele te olha como um chacal para sua vítima. Então é uma coisa que dá para detectar
Dá. E outra coisa, o famoso sorriso do Coringa. Tem que tomar cuidado, a U13. O AU13, que é conhecido também como o sorriso do Charlie Chaplin, isso, André, isso, né? Que ele faz isso, o AU13, isso. O AU13, pessoas que sorriem com o AU13 numa linha de base, tem que tomar cuidado. Eu falei isso há muito tempo e continuo falando com o pessoal da segurança pública, com o pessoal do Exército, não importa, com meus alunos, aonde eu faço o meu trabalho, o AU13, ele é o AU13, é o sorriso do Coringa, tome cuidado. E tome cuidado com pessoas que utilizam também, falando, quando elas verbalizam ou escutam uma conversa, elas ficam rosnando, que é o AU10, tem que tomar cuidado. Nossa, esse tempo que eu vou passar aí, você vai ver, vai ser um negócio muito legal que a gente vai desenvolver, né? A questão da psicopatia é uma pessoa que não se importa com as consequências desde que ela saia ganhando. Sim. Né? Ela só se importa com as suas próprias consequências. Estou correto, né, professor? Está super correto, porque assim, isso aí realmente é verdade. André, olha que interessante, André. O psicopata, ele nunca vai pensar no terceiro, não vai pensar. Se ele não pensa no próprio filho, ele não pensa no terceiro. A história já mostra isso. A história na evolução mostra isso. E outra coisa, o que acontece? Acontece o seguinte, ele não vai ter nenhum tipo de empatia. Esqueçam, não existe empatia no psicopata. Pode ser no nível 1 até o último nível. Ele não é um ser humano. Ele é um predador. Ele é um chacal. Ele é uma cobra. Você já viu um chacal com dó da sua vítima? Não, não tem. Pode pegar. Você sabia que existe a psicopatia nos animais? Eu te dou exemplo de 3 animais psicopatas, que já é provado na ciena. Não, um é a hiena, parabéns, que ele prejudica um outro animal, não é para se alimentar. O leão, ele come para se alimentar. A hiena, muitas vezes, ele mata a sua presa para se divertir. Sabe qual é o outro? A orca. A orca, que chama baleia assassina. Que na verdade é um golfinho, né, evoluído. A orca nada mais é do que um indício de psicopatia grande. Tanto que ele pega as focas, ele fica jogando as focas de um lado para o outro e não se alimenta das focas. Agora eu vou chorar, porque eu assisti aquele filme Free Willy e ela era uma psicopata. Mas é verdade, é um indício de psicopatia muito grande. E quem é o último animal que mata por prazer também? O tigre de Bengala. O tigre de Bengala. O tigre de Bengala, ele mata por puro prazer. Eu tenho filmagens de um tigre de Bengala que matou a própria mãe que o gerou, só para prejudicar o outro filhote, para não dar de mamar o outro filhote. Então, o que acontece? Existe a psicopatia? Existe. E pode ver que são animais altamente inteligentes. Então, isso não iria acontecer com a raça humana? Sim. Temos indivíduos entre nós que são altamente inteligentes e que não vivencia nenhuma emoção. Se ele não vivencia emoção, ele não vai vivenciar sentimentos também. Você quer um exemplo? Se você pegar a alegria para nós, igual eu disse, a alegria ela traz o sentimento de felicidade. Se você pegar a alegria para o indício de psicopatia, uma pessoa que tem a psicopatia, ela vai mostrar o quê? Excitação sexual. A raiva para o psicopata não é ser hostil, e sim uma frustração. Ele mata um pernilongo aqui, ele mata um ser humano ali, é como se fosse ter matado um pernilongo, diferente de nós. Se a gente tirar a vida de outro ser humano, a gente vai ter remorso, a gente vai pensar nos pais daquele ser humano, a gente vai pensar se ele é um pai de um outro ser humano, se ele tem um filho, uma filha. O psicopata não. É a mesma coisa que o crime de estelionatário, André, que ele passa para trás senhores de idade, aqueles crimes cometidos na internet, que colocam pessoas, estou passando fome, eu estou sem pessoas que por trás não são estelionatários, há indício de psicopatia. O Du Barcelos está perguntando se o fato da psicopatia não ter empatia seria algo neurológico. Então, aí que tá. Lembra que você virou um sintoma do transtorno. Está falando
Aí ia chamar minha esposa de psicopata. Está falando uma psicóloga aqui. É um sintoma do transtorno, entendeu? É um sintoma do transtorno. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: você lembra que você agora, alguns minutos atrás, falou assim, a mulher virou e falou para não confiar na outra pessoa. Isso não é um sexto sentido, e sim chama-se amígdala cerebral. Amígdala cerebral. A mulher, o sexo feminino, ela tem a amígdala cerebral muito mais desenvolvida do que nós, do sexo masculino. Então, há um defeito, vamos dizer assim, porque eu não sou psicólogo, tá? A minha formação é direito e também sou especialista em microexpressão facial. Mas eu tenho uma pessoa ao meu lado que me dá uma consultoria muito grande, que há 20 anos está na área da psicologia. E fora pessoas que eu conheço, que eu trabalho, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a amígdala cerebral de um psicopata, ela é danificada. Ela não tem um funcionamento normal. E isso já foi provado em ressonância magnética funcional entre psicopatas dentro de presídios. Por isso que os psicopatas, hoje, que estão em cárcere, eles voltam a praticar um próprio delito novamente, 7 vezes, até de 3 a 7 vezes mais do que um indivíduo que está no cárcere, que não tem a psicopatia, não tem o transtorno. Então, isso tudo, falando por Eduardo, isso tudo é o quê? É um defeito na formação cerebral? Muitos falam que é, mas eu vou dar um serial killer para o pessoal pesquisar aí, tá? Procure o Pedrinho Matador. Ele tem uma disfunção nas amígdalas cerebrais muito forte. Não é à toa que ele, dentro do currículo dele, como psicopata justiceiro, ele matou mais de 100 pessoas dentro do cárcere. É só pesquisar. Agora, eu acho uma pergunta interessante. É bom porque quem tem pai, né? Quem é pai e tudo. A pedofilia, o cara que é pedófilo, ele é um psicopata ou é outro distúrbio? Não, peraí, pessoal. Aí tem que... Existe psicopatas que são pedófilos, mas nem todo pedófilo é um psicopata, porque a pedofilia é uma doença. A psicopatia não é doença. Legal, isso é bom saber. Tá bom? O cara, por exemplo, eu vou dar uma dica aí, pessoal. Vou dar uma dica aqui, que não é a questão do tema hoje. Sim. Tome cuidado com pessoas que têm mania de ficar visitando sites de pornografia. O vício de pornografia acende um gatilho no cérebro da pessoa. Pode reparar que todo preso ou pedofilia, talvez ele possa ter sido abusado, mas muitas vezes nunca foi abusado, não. Muitos deles não foram abusados sexualmente quando criança, na infância. A pedofilia, como está dizendo aqui a nossa psicóloga aqui, é uma parafilia. A pedofilia é uma doença. Então tem que tomar cuidado com pessoas, por exemplo, você está num ambiente de trabalho e aquela pessoa adora ficar vendo vídeos pornográficos, seja no WhatsApp, seja em sites. Pessoal, abra o olho, tomem cuidado. Reparem se aquela pessoa gosta de ficar cantando menininhas novas, ou mulheres. Você sabia que o índice de pedofilia entre mulheres está crescendo também, hein? É mesmo? Só que aqui, no Brasil, existe uma coisa chamada o seguinte, olha, se você pega um cara como eu, que sai com uma novinha, tá vendo, ó, o cara é mó pedófilo, tá catando uma novinha, ou é um otário que vai perder o dinheiro pra novinha. Agora, o cara que sai com uma coroa, o novinho que sai com uma coroa, aí que tá, hein? Podem reparar que tem mulheres que só gostam de sair com novinhos, hein? Então, há também, pessoal, a pedofilia está crescendo no sexo feminino muito grande. É que aqui eu não posso falar. Sim, sim. E o homem, ele nunca vai assumir que ele tá... eu perdi a virgindade com uma professora. Eu tô na quinta série, perdi a virgindade. Entendeu agora, André? Até porque tem uma cultura popular de que se o homem ele perde a virgindade com a professora, é divertido, é bom, né? E não tem nada a ver. Agora, uma criança. A aluna perder o professor, vira crime. É a cultura machista nossa, né? A nossa cultura enraizada machista que acaba trazendo esse tipo de conceito extremamente distorcido, né? Extremamente distorcido esse tipo de conceito.
Já que você tocou nesse assunto, posso dar mais 2 dicas? Pode. Na verdade, mais 3, vai. Eu fiz uma live há pouco tempo sobre a pedofilia. Então, pessoal, vamos ficar de olho nos nossos filhos, não importa se o seu filho é do sexo masculino ou sua filha é do sexo feminino. Existe uma preferência pelo pedófilo. O pedófilo ele prefere sexo masculino, tá bom? Segundo, não que ele não vá para o sexo feminino, ele vai, mas a preferência dele é o masculino. Segundo, começa a detectar se o seu filho começou a urinar de novo na cama. Isso é um indício que está acontecendo uma coação de alguém, tá bom? Outra coisa, repara se o seu filho começou a ter medo de ficar sozinho em casa, ou está presente com algum familiar, porque a maioria dos pedófilos está dentro do nosso seio familiar. Tem que tomar cuidado. E outra tio, coisa, né? O primo. Tio, primo, avô, não importa, pessoal. Às vezes eu posso estar sendo duro aqui, mas realmente. Porque quanto mais velha a pessoa fica, mais esperta ela é, porque mais amadurecida ela é. Mais amadurecida. Tanto que nos nossos cursos eu falo para os alunos, você estava lá presente em um dos cursos deles, eu falo, o que você pensa de um senhor de idade? Eu tenho dó, O senhor de idade já viveu muita coisa na vida, então ele tem um amadurecimento, um cognitivo muito, muito experiente. Então, o que acontece? Esse cara, para te passar para trás, é assim, ó. Então, hoje, não importa se é uma criança ou se é um senhor de idade, é ser humano, todo ser humano é falho. Por que eu fui primeiro na inteligência visual e não na microexpressão facial? Porque eu vejo que a inteligência visual ela é a porta para o cérebro, para treinar o cérebro a enxergar no mundo de uma forma diferente, aprender primeiro a detectar o mundo, para depois entrar nas miudezas. Isso. E eu vejo... Então, aí, quando eu li aquele livro da Amy Herman, professor, eu fiquei, ele abriu meu campo de visão que a microexpressão facial, a linguagem corporal e a inteligência visual são campos da mesma área, só que cada um focado numa determinada técnica, determinada ciência. Então são ciências que estão interligadas e eu resolvi fazer primeiro pela inteligência visual como se fosse um macro, porque a microexpressão facial e a linguagem corporal, elas são praticamente braços, como se fosse um tripé, que funciona muito bem se elas forem bem integradas. Então, primeiro, eu estou fazendo esse curso com a inteligência visual, mas você pode ter certeza que lá na frente já vai ter módulos de microexpressão facial. Eu ainda não desenvolvi esses módulos, mas já faz parte do curso da inteligência visual, que provavelmente, para os próximos meses, vai estar lá para todo mundo, divulgando toda essa técnica do Paul Ekman. E você tem que fazer isso mesmo, você tem que compartilhar o conhecimento, porque se você semeia o bem vai vir para a sua vida. Eu sempre fui dessa opinião. E outra coisa, uma coisa que eu sempre falei para os alunos, a única coisa que tira o ser humano da escuridão é o conhecimento, é a luz que entra na escuridão, é uma luz na escuridão. Então, o que acontece? Esse teu trabalho, olha que engraçado, eu tenho hoje uma pessoa que eu já apresentei para 2 pessoas que você conhece aí de Ribeirão, e vou te apresentar ela também. Ele chama Carlos Xavier. Eu chamo ele de professor Xavier. Ele é um professor de perfilamento da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Ele é uma pessoa que trabalha com perfilamento. Esse rapaz, esse senhor, é um grande policial. Ele tem um nível, ele tem um QI, um saber absurdo, Carlos Xavier. Eu chamo ele de professor Xavier. O Carlos Xavier. E ele queria saber mais sobre as microexpressões faciais, tudo, que ele treina na academia de polícia, delegados de polícia, ele treina investigadores, escrivões e agentes, etc. Quando ele conheceu as microexpressões faciais, ele ficou fascinado. E conheceu de perto, porque ele já ouvia falar das microexpressões. Aí um dia eu virei para ele e falei assim, você já ouviu falar sobre inteligência visual? Eu perguntei para ele. Porque eu tenho um rapaz lá, um profissional lá em Ribeirão Preto, que está começando a desenvolver inteligência visual. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, então esse cara que saia na frente de todo mundo, porque não é qualquer um no Brasil que consegue fazer um curso de inteligência visual.
Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, cara, você só vê inteligência visual nos Estados Unidos, pessoas de perfilamento. Por quê? No Brasil, não é qualquer um que faz isso não, cara. O que você está fazendo é um componente muito importante para ser compartilhado. Você, quando fazer esse curso de inteligência visual, eu vou ser um dos seus alunos, cara. Eu vou ser um dos seus alunos. Escreva o que eu te falo, porque o meu crescimento só vai aparecer quando eu buscar e buscar e buscar. E isso que está fazendo o professor Carlos Xavier, e ele falou, esse rapaz for profissional mesmo, eu falei, porque sabe como é que é a polícia, né? E professor ainda, eu falei, não, ele é um cara muito inteligente, tudo, e ele tá com esse negócio de inteligência visual. Ele falou, eu só vi isso fora do país. Ele falou, isso é uma coisa bem clara. Eu faço questão de apresentar ele para você, porque eu vou levar ele para fazer uma bateria de cursos sobre perfilamento, que é o Profiline, né, que falam. E eu vou levar ele para fazer vários cursos, vai dar vários cursos aí em Ribeirão. E você vai ser um dos caras que vai ter que me ajudar nisso, viu? Não, a gente está junto. A gente vai sentar e conversar sobre isso. Então, o que acontece? Ele é um cara que ele não se mete com microexpressão facial, ele não se mete com inteligência visual, ele não se mete com linguagem corporal, nada. Ele se mete com o quê? Com profiling. Ele se mete com o quê? Com perfilamento do ser humano e perfilamento de local. E isso na área corporativa, o professor Carlos Xavier, que eu chamo de professor Xavier, ele vai ser um cara que vai compartilhar muito com você dentro desse curso de inteligência visual. Porque é um cara que ele não é à toa que ele está há 30 e poucos anos na polícia. E ele nunca trabalhou, ele só trabalha na inteligência. Então você imagine o nível desse cara, o nível desse profissional. Tá bom? Então, eu quero conhecer aqui em público que eu vou levar para Ribeirão para ministrar cursos. E você vai ser. Você. Já estou apontando o indicador, ó, que é o dedo ofensivo na linguagem corporal. Você e a Marta vão ter que ser pessoas que vão ter que me abrir guarita também aí para me levar esse profissional, porque ele tem tudo para ajudar, principalmente você na inteligência visual, porque escreve o que eu te falo, André. Você sabe que eu não sou de meia palavra, se você me conhece, André. Não tem ninguém no Brasil que dá curso de inteligência visual. Não é a minha área, não é a área do professor Xavier, não é a área do Luciano, nem da Cristiane, que eles são a área mais de microexpressão. E o professor é outra área mesmo, que é a área de perfilamento. Você vai ser um cara que vai ser conhecido no Brasil inteiro, cara, com isso. Todo mundo que eu comento sobre inteligência visual, André, todo mundo, a única pessoa que me falou que eu ainda estou desconfiado, que é um cara que eu conversei com ele exatamente há quase 15 dias atrás, é um cara que virou e falou, eu já ouvi falar e já fiz curso nos Estados Unidos. Eu achei que era meio conversa mole do cara. Não vou citar o nome dele para não ficar chato. Mas inteligência visual é uma coisa, meu amigo, que você vai abrir um leque para empresários absurdos. Absurdo! É isso. Eu tinha que falar isso, cara. Eu só tenho a agradecer. Está sendo um desafio, só que está sendo um desafio extremamente prazeroso montar esse curso, viu, professor? De inteligência visual está sendo uma repaginada na minha vida. E cada vez que eu gravo uma aula, eu busco mais um estudo, mais ensinamento, é como se eu estivesse achando meu próprio propósito. E só para deixar claro para todos vocês, até para montar o curso de inteligência visual, eu pedi autorização para o maior nome da área no mundo, tá, pessoal? Que é a Amy Herman. Eu tenho isso escrito, documentado, tá? Para qualquer um que quiser ver. Ela me autorizou a usar todo o material dela, todo o estudo dela, para eu montar um curso e trazer o quê? A minha forma de enxergar a inteligência visual para vocês, tá? Vocês vão perceber que existe o material dela, mas está focado na forma como eu quero entregar para vocês. Então, está dentro da minha visão o que eu compreendo de inteligência visual e eu estou dando, na minha visão, eu estou dando um up para vocês, entendeu? Nesse curso, para ficar didático e para ficar o mais fácil possível essa compreensão, tá? Então, só para deixar claro, professor, esse curso já está disponível a partir de hoje, agora, nessa live ele saiu, né? Quem quiser se inscrever, já pode se inscrever. Já vai ter os primeiros módulos lá já prontos para poder assistir. Tá? E esse curso vai ser construído
por mais que vai ter os módulos lá, sempre vai ter conhecimento a mais para agregar, tá? Então a gente vai estar sempre em construção, sempre melhorando, sempre trazendo mais novidades. E quem se inscrever agora já vai se inscrever no começo. Então vai ser as primeiras pessoas a estar entendendo sobre a inteligência visual. É só ir lá no meu link da bio e já está pronto para quem quiser fazer esse curso, tá? Esse curso é totalmente online, tá, professor? Totalmente online. E outra coisa, cara, uma coisa que eu tenho que te falar, André, é que São Paulo não tem isso, hein? Olha a dica que eu tô te dando, hein? Mas a gente pode estar fazendo junto em São Paulo. Tá? Deixa eu comentar uma coisa, pessoal. Fala um pouco do teu curso. Vamos falar de você também, professor, pelo amor de Deus. Da microexpressão facial. Cara, foi o que eu falei já pro pessoal de Ribeirão, falo para você também. O que precisar de mim, eu vou estar aqui, cara. Eu vou estar aqui. A única coisa que está brincando muita coisa é a pandemia. Só que aqui em São Paulo, eu vou falar, a pandemia não está mais pegando nós, não, viu? Está todo mundo indo curso presencial, indo curso, por quê? O que eu posso dizer para você é o seguinte: entre a mentira do psicopata, é uma mentira racional, é uma mentira 100%. Racional. O psicopata, ele sempre vai ter a mentira racional, pessoal. Outra coisa, já o mentiroso, o mitônomo, o mentiroso, ele é uma mentira o quê? Dentro do contexto de uma doença. Foi o que o André falou. O cara acredita na própria mentira. Então você consegue diferenciar, tá bom? A mentira do doente da mentira do psicopata. Segundo, uma coisa muito interessante que você falou, André, que me chamou a atenção. Desculpa, André, de falar da inteligência visual, porque é uma coisa que eu estou para te falar há muito tempo. Eu estou numa correria, André, tão grande. Então, eu sou uma pessoa que, como você sabe, eu só gosto de me rodear de pessoas que me tragam confiança, que me tragam lealdade, como eu também entrego isso às pessoas. E, ao mesmo tempo, o que acontece? A gente tem que tirar pessoas que falam besteiras na internet, diferenciar pessoas que falam besteira na internet de pessoas que são sérias na internet. Deu para entender, né? Deu para entender. Então você é uma pessoa séria. Então tem pessoas que, às vezes, a gente dá um voto de confiança e não são sérias. Gostam de ficar copiando a coisa dos outros. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, como você me perguntou uma vez, você falou assim, professor, se eu posso usar microexpressões, cara, se você não usar microexpressões, meu amigo, vai ser problema seu, porque eu sou um cara que eu falo, se eu estou aí amanhã para fazer um curso, é para você usar tudo, tanto que eu vou levar muita coisa aí que você não tem ideia, e é para usar mesmo microexpressões. Imagine utilizando com a inteligência visual. A inteligência visual ela vai dar um amplo leque de você detectar também psicopatas corporativos. Tem que deixar isso gravado para as pessoas aí, viu? A inteligência visual ela vai ter uma mistura que, pelo que eu entendi, da ciência da microexpressão, da linguagem corporal. A linguagem corporal não é ciência, hein, pessoal? Ela é cultural, hein? Da ciência da linguagem corporal e do verbal. Mas a inteligência visual, ela vai te dar um leque para você detectar psicopatas também. Outra coisa importante, legal, André, que você comentou, a microexpressão facial, as emoções, ela está presente, pessoal, aí, para você detectar a pessoa que está à sua frente. Não é só para detectar mentira, pessoal, e sim para detectar pessoas para você poder ajudar essas pessoas. Às vezes você olha um sobrinho teu, você olha uma mãe, um colega de trabalho, ou um colega mesmo na área, na esfera pessoal, aonde você possa detectar a verdadeira emoção daquele ser humano. Porque uma coisa eu falo para todos, todo ser humano é dotado de emoções. As nossas decisões, André, elas são tomadas mais na emoção do que no racional. É verdade. Essa é uma grande verdade, André. Então, o que acontece? Acontece, pessoal, que o curso de microexpressão facial ele é essencial na vida da gente hoje. Vocês sabiam que nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, né, a microexpressão facial ela é grade de faculdade? Em alguns estados, ela é grade em colegial, pessoal. É só lembrar o que aconteceu em Columbine. É verdade, na escola.
da escola de Columbine. Então, o que eu posso dizer para vocês, conhecendo as emoções, você vai decifrar o ser humano, mas é somente pelas emoções que você detecta a mentira, não é pela linguagem corporal. Porque é aquilo que eu falei, você vivencia a emoção, ela representa no primeiro canal de comunicação, que é a face, e depois ela vai refletir na sua linguagem corporal, que é do pescoço para baixo. O rosto é o cartão de visita, né? A face é o cartão de visita. Não tem... É ali que está a primeira informação, né? O resto são reflexos. Eu falo que a linguagem corporal era importante para entender como foi as nossas experiências de vida. Entender como foi seu pai na sua vida, sua mãe na sua vida. Entender se você é uma pessoa rígida ou é uma pessoa flexível. Então, a linguagem corporal te ajuda mais nesse quesito de entender o histórico do ser humano. Agora, a linguagem facial, ela te dá a emoção na hora, né? É na hora que ela te dá a emoção. Na hora. Na hora. No 0,25 a 0,5 segundos ali, ele está demonstrando o que o seu cérebro de jacaré, que eu falo, né, está querendo te dizer, né? O legal da minha expressão é que ela tem... Antigamente eu trabalhava com 0,5 a 1/4 de segundo, né? Que era um tempo, 250 milésimos de segundo, né? Hoje a nossa ferramenta ela está em 0,5 a 1/5 de segundo. Piscada. Ela tem um tempo de uma piscada de 0,5 a 1/5 de segundo. Então, por quê? Porque tem uma nota do professor Ekman que saiu há exatamente mais de 10 anos atrás, essa nota, pode procurar lá, que é onde ele fala que você consegue detectar o indício de maldade demasiada no tempo da microexpressão de 0,5 a 1/5 de segundo. Depois disso, eu só usei esse tipo de tempo. Então, aquele curso que eu ministrei em Ribeirão Preto com vocês, eu só usei de 0,5 a 1/5 de segundo. E você vê que você consegue treinar naquela ferramenta, é que aquela ferramenta, você só recebe aquela ferramenta completa no curso intensivo, né? Então, o que acontece? Aquela ferramenta, ela está programada para detectar o indício de maldade. Por quê? O pessoal tem que entender uma coisa. O ser humano sempre vai tentar tirar vantagem do outro ser humano. É aí que você vai poder fazer uma seleção natural de quem pode conviver ao seu lado. O ser humano é ambicioso, tome cuidado, pessoal. Às vezes o ambicioso, ele possa ter inveja, não é pelo seu status financeiro, mas ele pode ter inveja do seu casamento. Então ele vai prejudicar o seu relacionamento com a tua esposa ou com o teu marido. Ele pode ter inveja na área corporativa, ele pode ter inveja do seu sucesso na área corporativa. Você vai querer uma pessoa dessa debaixo do seu teto, convivendo com você? Ela vai estar te prejudicando. Às vezes ela pode trazer um lucro de 5, 10, 20 mil reais para a tua empresa, mas por trás das cortinas ela fez você ter um prejuízo de 50 a 100 mil reais. E você não percebeu ainda. Pessoal, eu vou passar uma imersão de uma semana, praticamente 12 horas por dia, para me capacitar mais, para me aprimorar cada vez mais. Porque esse tipo de estudo é todo dia, tá, pessoal? É conhecimento constante, é sempre se aprimorando, sempre buscando mais informações, e é para a vida, tá? Esse conhecimento que a gente está passando aqui hoje é para a vida, tá? E é importante que vocês entendam que qualquer tipo de conhecimento que vocês tenham, tem que estar sempre se reciclando, sempre buscando novas informações. O professor mesmo, né? Você vai até no exterior fazer aulas para poder trazer essa informação para o Brasil. Fazer essa capacitação. E eu acho isso de uma fineza, né? De uma sensibilidade, humildade, de que a pessoa que quer aprender, que quer ensinar, ela não deve parar nunca, porque ela sempre sabe que ela não sabe tudo. Então ela está sempre buscando mais, mais e mais, não porque a pessoa é fominha, quer saber tudo para ela, não. Ela está buscando para passar o conhecimento para outras pessoas. Porque aquilo que conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará, né? Sim, sim. Entendeu? A partir do momento que você sabe microexpressão, você está com uma ferramenta a mais para poder se libertar. Sim, com certeza. Certeza. E outra coisa, é aquilo que eu gosto de falar, né? É uma luz na escuridão. O conhecimento é uma luz na escuridão. Ela ilumina a escuridão. E é o que falta para nós, seres que ainda estamos em evolução,
evolução, né? Que estamos em evolução, é ter esse conhecimento, é saber sempre cada vez mais, mais, para poder compreender o outro à sua frente. É isso aí, André.